Fala galera do QG do Enem, professor João Melo na área, para comentar um pouco sobre a prova de Biologia do Enem 2020. Você percebeu, o comentário foi geral, que caiu mais questões voltadas à ecologia. Tivemos questões sobre corredores ecológicos, derramamento de petróleo com interferência na recuperabilidade de aves, tivemos questão sobre poluição atmosférica e até uma citação mais química sobre o ciclo do carbono. Nós tivemos questão de evolução, falando sobre especiação alopátrica, bem bonita por sinal a questão, né? Tivemos uma questão que abordou biotecnologia, assunto transgênicos, uma leguminosa era usada para fazer a exemplificação da inserção de genes para a produção de uma determinada enzima, assunto que você viu na plataforma comigo. Tivemos questão também relacionada à fotossíntese, olha que legal, foi colocada uma alga e essa alga sinalizava pelo comprimento de onda que ela absorvia a realização de fotossíntese, inclusive a figura mostrava qual era o comprimento de onda que viabilizava melhor a absorção de luz, que era o vermelho, sinalizada por bactérias aeróbicas em maior quantidade. A figura praticamente determinava a resposta, né? Tivemos também questão de fisiologia humana, que estava mais para química também, em relação a equilíbrio, né, de pH, quando se falava, por exemplo, do uso de fármacos com invólucros de celulose, para que na presença do suco gástrico, que é ácido, esse invólucro fizesse uma proteção para que o fármaco tivesse atividade. Tivemos também na prova do Enem uma questão que abordava a imunologia de uma maneira um pouco diferente, que era a inserção, né, de anticorpos com certos componentes que nós teríamos ou queríamos que agisse numa chamada fotoimunoterapia. Achei bem legal, inclusive, essa questão, nunca tinha aparecido dessa maneira. E falar em não ter aparecido, tivemos uma questão de genética de populações que utilizou o exemplo do sistema ABO como uma questão que foi, assim, na minha opinião, a mais difícil, a mais trabalhosa e que nunca tinha acontecido no Enem. Também aconteceram polêmicas com relação, por exemplo, à questão que abordava as plantinhas que realizavam meiose e que havia uma abordagem de tetraploidia que o texto não trouxe muito bem a forma que deveria ter sido colocado. Dava para fazer, mas dava para fazer por eliminação. As questões, por exemplo, B, C e D dessa alternativa era eliminada porque a meiose nas plantas é uma meiose espórica e não gamética. Há muita gente contestando essa questão. Do mais, amigos, nós gostamos da prova, vocês estudaram bem, estamos aqui torcendo pela sua aprovação. Grande abraço!